Olá, pessoal. Meu nome é Ana Paula Muxa Toneto, eu sou psicóloga e, a pedido da direção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Marcari, eu estou fazendo esse vídeo que faz parte de uma ação da Semana de Valorização da Vida, que é uma semana promovida aí pela escola, pela direção, no intuito de estar chegando até os jovens e promovendo, né, essa valorização do que nós temos aí de mais precioso, que é a nossa vida. A primeira reflexão que eu gostaria de fazer com vocês é a seguinte: qual seria a diferença de um adolescente que vem passando aí pelas mudanças da adolescência, daquele adolescente que está passando realmente por um problema de humor, de depressão, que está passando por uma dificuldade emocional? Nós sabemos que a adolescência, ela traz aí uma série de mudanças para o nosso organismo, para o nosso corpo. Mudanças físicas, mudanças sociais, mudanças emocionais, mudanças hormonais. Então, assim, a gente é meio que esperado que o jovem, ele tenha uma oscilação de humor, né? Ele às vezes esteja com o humor um pouco mais deprimido, às vezes ele queira se isolar um pouco, ele ainda está se acostumando com essa mudança, ele está acostumando a ver esse corpo que está ficando diferente a cada dia, a cada mês, né? Aí um crescimento e uma mudança a olhos vistos. Então, algumas mudanças no comportamento, elas são esperadas. Agora, quando essa depressão ela é muito intensa, quando o jovem passa a verbalizar uma vontade de não viver, ou uma inquietação muito grande, quando ele passa por algum problema de bullying, alguma dificuldade na sua questão de gênero, da sua identidade sexual, tudo isso a gente precisa ter um olhar mais atento. Por isso é muito importante os pais estarem presentes na vida dos filhos nesse momento. Eu sei que é difícil, porque o jovem às vezes ele tem um comportamento arredio e de desobediência, né, de bater de frente assim com os pais, mas é nesse momento que ele mais está precisando da ajuda dos pais. Então, os pais precisam dar o exemplo para o filho, precisam exercer aí o perdão, exercer a aceitação desse filho como ele é, com a dificuldade que ele tem e com as qualidades que ele tem também, poder estar aí se aproximando mais e conversando, promovendo o diálogo dentro de casa, seja na hora das refeições, estarem fazendo todos juntos, ou no momento de dormir, né, tá se aproximando, conversando no momento em que está em casa, ouvindo seu filho. Essa é a grande prevenção nessa idade, estar próximo, sabe? Ah, ele quer ficar no quarto, eu vou deixar? Não, sabe? Procure o seu filho, ofereça para ele coisas interessantes, sabe? Leve ele para um passeio, chame ele para uma caminhada, chame ele para fazer uma receita com você. É nesse momento que ele está precisando muito de você. E esse momento da pandemia, ele contribuiu para isso, ele facilitou. Então, vamos usar essa parte, esse ganho que a gente teve no meio de tantas perdas, né? Para a gente estar promovendo o bem-estar dentro da nossa casa, a aproximação com os nossos filhos. Quanto ao suicídio na adolescência, os dados são preocupantes e alarmantes. Eles indicam que isso vem acontecendo cada vez mais cedo. Por isso, a importância de atos como esses que a gente está fazendo agora. E existe uma ideia de que toda pessoa que chega a fazer isso é porque ela estava passando por um momento de depressão. E não necessariamente é dessa forma que acontece. Hoje a gente sabe, né, que são pessoas que estavam passando por um momento de doença mental. Entre elas a depressão, mas não necessariamente só a depressão. São outros tipos de doenças. Então, assim, desde transtornos psiquiátricos, como o transtorno de humor, bipolar, esquizofrenia, quanto a outros tipos de desordens, né, como
aí a dependência química, transtornos alimentares, né? Como eu falei antes para vocês, uma dificuldade aí em lidar com questões de gênero e orientação sexual. Então, é uma gama muito grande de coisas que pode estar passando, né, na vida daquele indivíduo, para ele estar chegando a esse ponto, né, de não querer mais viver. Então, você nota que há um sofrimento muito grande e uma tentativa de fugir desse sofrimento. O sofrimento, ele pode estar sendo tão grande que a pessoa ela tenta fugir dessa realidade que está distorcida, né? Muitas vezes a gente começa a pensar algo e aquilo vai crescendo, crescendo na nossa mente, né? Toma uma proporção tão grande e foge da realidade, né? Então, isso é muito perigoso. Por isso, a gente precisa estar muito atento, né? Entre os amigos, quando a gente nota isso num amigo, num conhecido, num parente, para a gente poder estar prestando auxílio a essa pessoa também. Nós precisamos nos dedicar às outras pessoas, sabe, oferecer tempo, oferecer escuta, oferecer uma atenção verdadeira, né? O nosso mundo hoje, ele tende ao individualismo, ao consumo, a buscar uma realização nesse tipo de coisa. E, na verdade, o que nos torna humanos, o que nos torna, o que nos traz, né, a felicidade, se sentir bem, é a gente sentir que a gente é querido, que a gente é amado, que a gente é valorizado, que a gente importa na vida de alguém. Então, isso é o que nos traz uma verdadeira satisfação. Isso é uma abundância na vida, né? É uma coisa que traz algo para te agregar. Para a prevenção, né, do suicídio, uma valorização da vida, além desse apoio, do suporte familiar, do suporte de amigos, né, e da própria cidade, da própria comunidade onde esse adolescente está inserido, também é muito importante a prática de um esporte. Não precisa ser um esporte de competição, não precisa ser o melhor naquele esporte, mas assim, você dá o melhor de si, buscar a melhor versão para a sua vida. Então, a prática de atividade física, a prática mesmo de terapia, né, para aqueles que sentem mais necessidade, que têm vontade de se conhecer mais, ela é muito indicada. A família precisa praticar uma atitude de encorajamento e de incentivo para com os seus filhos, sempre procurar elogiar mais do que criticar, sempre procurar ressaltar os pontos positivos da convivência, da personalidade, das características do seu filho, ao invés de criticar. E a mesma coisa os filhos, não julgarem tanto os seus pais, né? Procurarem compreender que para eles também o momento é difícil, né? E eles também precisam de ajuda, incentivo, paz, tranquilidade. Então, uma atitude de mais empatia dentro de casa. Para os jovens, uma atitude de valorização da vida é uma atitude de agradecimento. Nós precisamos valorizar as coisas boas que a gente tem na vida, a nossa saúde, no caso do adolescente, a vida que ele tem pela frente, a vitalidade, a energia, tantas coisas maravilhosas que ele pode viver, né, que ainda vão acontecer. Contemplar as coisas boas, as coisas belas, a natureza, procurar proteger a sua emoção, se aproximar de pessoas que te fazem bem, que te querem bem, não perder tanto a sua energia tentando ser aceito aonde você não é, porque no mundo existem muitas pessoas, pessoas diferentes, né? E eu tenho certeza que tem aquela pessoa para quem você é muito especial, você foi muito cuidado, muito amado, senão você não estaria aqui hoje. Então, use a sua energia com quem gosta de você, com quem te ama, com quem te quer bem.
A prática de uma religião também favorece muito para o nosso bem-estar psíquico e emocional. Então, procure aquela religião onde você se identifica e procure frequentá-la, cultivar isso no seu dia a dia. Isso também ajuda muito para você voltar a se sentir bem, a buscar um significado maior, buscar na arte sentido para o viver e também ânimo, né? Motivação, seja através da música, do artesanato, de filmes, de séries que acrescentem na nossa vida, porque tem série de todo tipo. Como eu falei, a gente precisa de proteger a nossa emoção. Também ouvir e assistir coisas que vão acrescentar, que vão trazer um ensinamento, né? Uma coisa boa para você. Se você jovem não vem se sentindo bem, sente que não, né, não consegue fazer as suas atividades mais como fazia antes, procure ajuda. Procure, se você não conseguir um espaço assim na sua família, procure na escola um professor que você gosta, o diretor, o psicólogo da escola. Tem uma rede de suporte na cidade que pode estar te auxiliando. Tem o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, a própria Unidade Básica de Saúde. Então, assim, procure ajuda. Não tem nada de feio, nada de ruim. Hoje, o psicólogo ele trabalha muito mais com autoconhecimento, dificuldades familiares, conflitos, do que propriamente com o indivíduo que tinha esquizofrenia no passado, né? Que tinha a loucura. Então, assim, procure ajuda, seja inteligente, promova o seu bem-estar. Você vai fazer isso para você, né? Você vai buscar ajuda para você, não é para ninguém, né? Então, assim, dê esse primeiro passo. Tem um número do Centro de Valorização da Vida, do CVV, para pessoas que estão assim no momento de crise, que não estão bem. O CVV, o número é 188 e você pode telefonar e pedir ajuda. Em Ribeirão Preto existe uma sede do CVV presencial, né, que fica na Rua Mariana Junqueira. Então, assim, se você procurar na internet, você vai encontrar também, né? Mas pelo telefone é muito simples, é o 188. E busque ajuda, busque apoio, não só entre os amigos, sabe? Mas busque um auxílio profissional e às vezes você também pode encontrar esse auxílio dentro da sua comunidade. Pode ser, como eu falei, o diretor, pode ser um padre, pode ser um pastor, alguém da sua confiança, com quem você se sente bem, né? Mas busque ajuda, não se limite. Você é adolescente, tem muita coisa boa ainda pela frente. Eu sei que essa geração sofre um pouco, né, de ansiedade, é muito estimulada, recebe aí muitas informações, há uma cobrança muito grande, né, da população em geral, né, em torno do adolescente, porque hoje nós temos menos jovens do que no passado. Mas, por outro lado, vocês têm mais atenção, vocês têm mais recursos do que antigamente. Então, procure ajuda, procure apoio, né? Nós estamos à disposição. A escola está promovendo aí uma semana incrível, muito legal, e vamos aproveitar, tá? Um abraço para todos. Muita valorização da vida, porque a vida ela é maravilhosa e ainda existem mais coisas boas e pessoas boas no mundo do que coisas ruins. Um grande abraço aí para todos.